Olá, estamos começando mais uma apresentação do canal Informação Fiscal, com o tema principal, Introdução à área fiscal tributária. Estamos agora passando pelos tributos, definições e algumas informações dele. Em seguida passaremos para cálculo e tudo mais, e depois as obrigações acessórias. Bom, hoje a gente vai falar sobre IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Aqui é o artigo 4º, do Decreto 7.212 de 2010. Ele caracteriza industrialização. Esse decreto é a regulamentação do tributo, não é o Código Tributário. Ele caracteriza essa industrialização, qualquer operação que modifique a natureza ou funcionamento, acabamento, apresentação ou finalidade do produto ou aperfeiçoe para consumo. Temos exemplos aqui, as situações definidas em lei. Caso aqui um decreto. Então, na linha 1, a gente tem um texto aí e tudo mais. A gente grifou a parte importante aí, que é a transformação. Ou seja, quando pegar produtos e transformá-los em outro produto, é caracterizado como industrialização. A mesma coisa acontece com beneficiamento, quando muda a aparência, aperfeiçoa, e aí é um beneficiamento. Montagem, também consiste em montagem. Por exemplo, as fábricas de automóveis, ela compra as rodas, compra tudo, e no fim das contas ela monta, e aí é uma montagem. Tanto é que as empresas de fabricantes de automóveis são conhecidas como montadoras, as indústrias. Também temos o acondicionamento ou reacondicionamento, que são alterar a apresentação do produto, colocar embalagem, ainda que em substituição original, só quando a embalagem colocar se destina apenas ao transporte. Tem também a renovação ou recondicionamento. No caso também é uma coisa parecida com o item anterior. No seu parágrafo único, como eu sempre falo, os parágrafos normalmente às vezes dizem a coisa mais importante. São irrelevantes para caracterizar a operação como industrialização, o processo utilizado, a localização e a condição das instalações e equipamentos. Ah, mas eu não faço isso lá no galpão de indústria, eu faço aqui na minha loja. Então, como a questão da legislação, sempre prevê se a linguagem de distorção, ela sempre se prepara para isso, colocando um item como esse, um parágrafo único como esse, que independente da característica da operacionalização, ou processo, localização, não importa, se está obedecendo, se está acontecendo uma dessas coisas aí, ele vai ser caracterizado como industrialização, ou seja, sujeito ao IPI. Bom, a Lei 5.172, que é o Código Tributário Nacional, conhecido como Código Tributário Nacional, ela no seu artigo 51, ela define o contribuinte. Quem é o contribuinte? É o importador, quem a ele se equiparar, o industrial, quem a lei equiparar. No caso aqui, a lei equiparar quer dizer o seguinte: por exemplo, o importador pode ser um fabricante que importa para montagem, por exemplo, mas também pode ser uma pessoa física como a gente que importa mercadoria. Ora, se eu estou comprando de fora do país, eu estou importando, então eu me equiparo a importador, mesmo que seja uma vez na vida. O comerciante de produtos sujeito ao imposto que os forneça aos contribuintes definido no inciso anterior, que forneça ao contribuinte definido no inciso anterior, ou seja, se ele fornecer a um outro importador ou industrial, ele também estará sujeito. O arrematante de produtos apreendidos ou abandonados, levados a leilão, são aqueles produtos que ficam lá na alfândega, vindo de uma fronteira externa do país. Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se contribuinte autônomo qualquer estabelecimento portador industrial, comercial ou arrematante. Nesse caso aqui é um parágrafo único que não é muito detalhe, não altera muito a legislação. No seu artigo 46, ele fala que o imposto é de competência da União, claro, sobre produto industrializado tem como fato gerador o seu desembaraço aduaneiro, a alfândega. Vamos entender aduaneiro como alfândega. E a sua saída de estabelecimento que a que se refere o parágrafo único do artigo 51.
a sua arrematação quando apreendido, abandonado ou levado a leilão. A base de cálculo do imposto é o seu desembaraço aduaneiro, ou seja, o preço normal como definido no inciso 2 do artigo 20, acrescido do montante do imposto sobre importação, né? Então o produto vem de fora do país, ele vai estar sujeito ao IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Né? Como ele foi comprado de fora, ele foi fabricado, industrializado fora do país. Então, o país aqui, o Brasil, cobra o imposto de industrialização como se lá tivesse. Então, do imposto sobre importação, vai acrescentar a compra, comprei por R$100, tá. Qual é o imposto sobre importação? Do 20, então agora o valor dele é 120. Quais são as taxas exigidas para a entrada do produto no país? Soma também. E os encargos cambiais, né? Variação cambial de alguma coisa que influencie na hora da chegada do produto. Então tudo isso vai ser base de cálculo para o IPI. A sua saída dos estabelecimentos, né? Esse é a mais comum conhecida por a gente, né? O valor, a linha 2, embora ela trate de outro jeito, ela se refere ao artigo anterior, 46, que trata da saída do estabelecimento. O valor da operação de que decorria a saída da mercadoria, ou seja, o valor quanto é que a fábrica está vendendo, ou na falta do valor, preço corrente de mercadoria ou seu similar no mercado atacadista da praça do remetente. Então vai levar em conta a praça do remetente e o valor da saída daquele local para considerar como a base de cálculo do IPI. É a sua arrematação. No caso do inciso 3 do artigo anterior, o preço da arrematação. Vamos lembrar aqui um detalhe, que o ICMS ele já está dentro do produto. Uma empresa vende um produto por R$100, o ICMS sendo R$18 saindo da indústria, ele já paga ali os R$18 dentro dos 100. O IPI vai ser por fora, ou seja, o IPI é calculado sobre os 100 e acrescentado aos 100. Então entender isso, o ICMS é calculado também sobre os 100, só que ele está dentro do valor, ou seja, parte dos R$100, R$18 vai para o Estado como ICMS. E a empresa vai ter outros impostos lá, tudo bem, mas 18 já é do Estado. Além disso, saindo de uma indústria, tem o IPI sobre os 100. Então, vamos dizer, o ICMS 18 mais um IPI de R$20, por exemplo, né? Isso é uma coisa assim pouco útil, né? Porque a gente vai explicar esse detalhe em seguida. Bom, o artigo 48 fala que o imposto é seletivo em função da essencialidade dos produtos. É o que a gente estava falando. As alíquotas são variáveis, então, por exemplo, bebida, cigarro, são considerados não essenciais, né? Então ele coloca o imposto lá em cima. Então no imposto sobre a bebida, sobre os cigarros, carros importados, costuma ter um IPI muito alto. Já hortifruti granjeiros, né? Produtos rurais e produtos de, por exemplo, de cultura também, ele tem um imposto mais baixo. O imposto é não cumulativo. O que quer dizer isso? A gente já falou um pouco sobre isso, acontece a mesma coisa com o ICMS. Então, por exemplo, se uma indústria ela vende a outra indústria, ela paga um IPI, quando chegar na outra indústria, ela não vai calcular o IPI sobre o montante, ela vai pegar o IPI calculado na outra e abater como crédito do cálculo do imposto da segunda venda da indústria, né? Porque de repente uma indústria pode pegar matéria-prima e fazer um produto. A segunda indústria é a segunda indústria de montagem e aí ela pega aquele produto, junta com outro e forma um terceiro. Nesse caso aí, ela vai pagar só a diferença entre o imposto pago na primeira fase e o outro na outra empresa que está agora vendendo. Vencimento. Aí a gente tem uma parte, né, como sempre, a gente coloca a parte da agenda tributária, só para exemplificar, a gente vê aqui, no caso aqui, cigarros. Veja que até o vencimento é também mais cedo. Ó. Cigarros contendo tabaco, códigozinho do TIP, ele vence no dia 10 do mês que vem. Com base no mês da competência, né, ela vendeu os cigarros pronto no mês de abril, dia 10 de maio ele já vence o cigarro, já vence o IPI sobre o cigarro. E aí tem outros produtos aqui, automóvel de passageiro, chassis com motor, bulldozer, niveladora, tudo mais, e aí é uma relação enorme, onde a gente tem aqui o vencimento no dia 24.
Agora a gente vai falar sobre o imposto sobre importação. O imposto sobre importação, ele está regulamentado no decreto 37 de 66 e também está dentro do Código Tributário Nacional. Aqui a gente tem uma curiosidade. O que é que as pessoas chamam, por exemplo, de contrabando? Contrabando é porque comprou um produto e passou pela fronteira sem pagar imposto. Bem, a definição não é essa. A questão é que nossa língua portuguesa é muito variada e a gente termina usando um termo por outro. Como, por exemplo, autópsia. A pessoa vai fazer, vem tudo isso, nossa língua vem boa parte do latim e do grego. Então, a autópsia é como que a pessoa fizesse a psia, né, que é a análise dentro de si próprio, auto, eu. Então, isso não existe. O nome é necrópsia. Mesmo assim, a questão do necro quer dizer morto. No caso aí a gente tem a mesma coisa. O contrabando é quando entra um produto no país que está desautorizado, tipo uma droga. Uma droga não autorizada pelo país, então aquilo está havendo um contrabando de um produto não autorizado naquele país. No caso do pagamento de imposto, se ele passa por fora da alfândega, de alguma forma, ele está havendo aí um termo que pouquíssima gente conhece, que se chama-se descaminho. Ele descaminhou do caminho correto, que é passar por dentro da alfândega e pagar o tributo correspondente, provavelmente de importação e outros mais, como a gente já viu a questão do IPI. O imposto, no seu artigo 19, diz que o imposto, blá blá blá, tem como fato gerador a entrada deste no território nacional. O artigo 20, a base de cálculo do imposto é quando a alíquota seja específica, a unidade de medida adotada pela lei tributária. A linha 2, quando a alíquota seja ad valorem, né? Ou seja, quando vai valorar um produto naquele momento, o preço normal que o produto ou seu similar alcançaria em uma venda em condições de livre concorrência. Aí entra a arbitragem do auditor daquele momento, quando abre uma mala, por exemplo, abre um produto lá, e na verdade o produto não é bem aquilo que está declarado. Ou quando apreendido ou abandonado, o preço da arrematação, no caso após o leilão. Então o valor do leilão vendido vai ser o preço base de cálculo do imposto de importação. O artigo 21, o Poder Executivo pode alterar a alíquota ou base de cálculo do imposto para ajustar no objetivo da política cambial e do comércio exterior. Né? A gente falou lá no início, nos conceitos de tributos, que tem as regras que o imposto de uma lei sobre a mudança de um imposto, tanto a alíquota como a base de cálculo, pode valer. Então tem as regrinhas lá do exercício anterior e tudo mais, e a gente citou justamente os exemplos: imposto de importação, IOF, imposto sobre exportação, que eles podem ser modificados a qualquer momento por decreto-lei, que modificando para que aquela ali influencie na movimentação de mercado. Tipo, está havendo muita importação de determinado produto e isso o governo entende que não é bom para o país. Então aquela situação ele vai e aumenta o valor do imposto sobre importação com o sentido de dificultar a venda. Mesma coisa exportação, ele pode baixar o imposto de exportação para incentivar a exportação daquele produto, desde que não prejudique o mercado interno. Então tem muita coisa aí, a gente vê, tem muita coisa de economia misturado dentro da legislação tributária. Ainda sobre importação, a gente tem, né, que o artigo 22, contribuindo do imposto é o importador que a ele é equiparado. Novamente é o mesmo texto que estava lá para o IPI. O arrematando de produtos apreendidos ou abandonados, novamente a mesma regra, né? No caso do vem de fora, o IPI, a gente explicou, né, quando vem de fora, considera como industrializado lá fora, mas que não pagou imposto aqui dentro. O vencimento é no ato do desembaraço. Bom, finalizamos hoje, agradecemos a quem está assistindo, embora alguns conceitos aí não sejam do interesse de todos, mas é sempre bom a gente ficar sabendo, são coisas que acontecem ao redor da gente e muitas vezes a gente não percebe, a gente às vezes está numa roda de amigos e discutindo um assunto que a gente muitas vezes nem sabe o que está falando porque não conhece alguns conceitos. Não precisa se formar em direito, não precisa ser contador, mas é interessante que a gente tenha um conhecimento geral sobre isso. Então o propósito desse treinamento é, além de dar o caminho das pedras para quem está estudando ou quem está trabalhando na área, também dar um conhecimento geral para o público geral leigo, né? Eu sou contador e também sou com MBA em finanças empresariais
Então, entendo como uma espécie quase de obrigação repassar o conhecimento para outras pessoas. Não se esqueçam, né, de se inscrever no canal, de marcar lá que gostei, caso gostem, marcar o sininho para receber, né, a gente está fazendo 2 vezes por semana normalmente, e estamos lá no LinkedIn, pessoal do LinkedIn, alertamos novamente, quem assiste pelo LinkedIn, clique no link, não no play do vídeo que aparece lá, porque aí registra no YouTube e a gente tem um conhecimento da quantidade de pessoas que está assistindo, inclusive os temas mais procurados, para que a gente, no futuro, a gente faça. Não se esqueçam de fazer questionamento, perguntar dúvida, eu conheço pessoas próximas a mim, tem dúvida, mas não perguntam. Então façam sua pergunta, façam seu questionário, porque de repente uma pergunta sua vale para muita gente. Muito obrigado e até a próxima.